Sou um ex-satanista liberto pelo poder do sangue de Jesus. Antes de eu nascer, os meus pais fizeram um ritual em seus corpos a pedido de um grupo de feiticeiros. Através daquele ritual, o meu pai se masturbou em uma vasilha. Naquela noite recolheram o seu material genético para ritualizar. Fizeram uma feitiçaria com o sêmen do meu pai, e deram para minha mãe injetar em sua parte íntima. Aquele sêmen foi consagrado a Satanás para nascer o seu filho no ventre da minha mãe. O sêmen não morreu e ficou vivo. Posso dizer que tudo foi permitido por Deus. Aquele material genético não morreu por milagre para que vivesse e contasse esse testemunho. Depois que a minha mãe injetou o sêmen consagrado, fizeram um ritual em sua barriga me oferecendo. A minha mãe foi escolhida para ser a mãe do filho do diabo. O ritual foi forte, realizado à noite. Um mês depois, ela sentia sintomas de gravidez. Outra mulher que também passou pelo mesmo ritual de gravidez igual ao da minha mãe sentiu dores na parte íntima, e sentia alguma coisa penetrando em sua parte íntima. A barriga dessa mulher cresceu, mas não era uma criança gerada, e sim um mioma. Satanás não conseguiu gerar essa criança. Essa mulher contou a sua experiência para minha mãe. Uma semana depois teve câncer no ovário. Seu útero ficou apodrecido levando à falência. A minha mãe poderia ter passado pela mesma coisa, mas o Senhor Jesus tinha uma obra em sua vida. Eu nasci através de um ritual de sêmen, e comecei a participar da feitiçaria desde os 7 anos de idade. Os meus pais me incentivaram em rituais macabros me iniciando no mundo da magia. Meu pai morreu sendo escravizado por Satanás. Minha mãe deixou a feitiçaria e se converteu a Jesus. O meu irmão era ladrão, e foi assassinado pelos policiais. A minha mãe se converteu através de 2 missionários norte-americanos que vieram fazer missões aqui em Mutare. Minha mãe me evangelizava e orava por mim. Eu já estava com 20 anos de idade, tinha mergulhado na magia negra e nos poderes das trevas. Os 2 missionários que tinham tirado a minha mãe do mundo obscuro da feitiçaria. Eu senti um profundo ódio deles. Passei a me aprofundar nos meus rituais, e passei a beber sangue de cobras e ratos. Satanás me falava através dos sonhos como ele iria fazer para me tornar o seu filho com superpoderes. Todas as noites quando eu estava dormindo, uma energia negativa entrava na minha mente fazendo com que eu sonhasse falando com Satanás. Ele dizia para eu matar todos os cristãos que estavam impedindo a sua obra. Comecei a mandar magias poderosas para matar os missionários. Um cristão que dirigia o carro com 2 missionários dentro saíram ilesos. Aquilo me assustou. Há 2 anos atrás, um missionário brasileiro veio fazer uma missão aqui em Zimbábue. O seu nome era Tiago. Eu tinha jogado um feitiço poderoso de morte. Ele não morreu, e ficou doente por uma semana. Quando melhorou, retornou para o Brasil. Esse missionário havia convertido várias pessoas aqui no meu país. A sua saída foi uma vitória para mim. Sem esse missionário, o plano de Satanás estava em progresso. Deus permitiu que o feitiço o atingisse para provar a sua fé. A sua missão espinhosa testou a fé para ver se ele continuaria. O que fez o missionário desistir? Essa revelação que recebi foi depois que eu me converti a Jesus. Quando estava mergulhado no mundo sombrio das trevas, eu não entendia por que o missionário Tiago não morreu, já que o feitiço era para a morte. Ele ficou doente, me deixando curioso em saber o que protegia esses crentes. Isso me deixou intrigado, o que me fez fortalecer o meu pacto satânico. Em uma visão, eu vi uma escada que começava na terra e descia para as profundezas terrenas. Eu estava descendo os degraus dessa escada. Cada degrau que eu descia, eu me aproximava mais do inferno. Continuei descendo abaixo, e recebia todo o poder do inferno. Estava me revestindo dos poderes das trevas, recebendo capacitação infernal. Todos os cristãos que apareciam para evangelizar eu jogava feitiço. A comunidade pobre da minha vila estava se convertendo, e o número de cristãos aumentava. Comecei a atacar vários cristãos com feitiços de morte. Tive êxito. Matei muitos evangélicos com enfermidades terríveis. Os demônios diziam: ataque esses, eles não estão revestidos das armaduras do seu Deus. Eu obedeci a essas ordens e obtive muito sucesso. Alguns eu não conseguia matar e ficavam doentes, e logo esses se recuperavam. Os demônios passavam todas as informações dos cristãos. Eles diziam: ataque esse cristão. Eu fazia feitiçaria, e multidões de bolinhas negras parecendo tiros de armas acertavam os crentes. Enfermidades malignas contaminavam seus corpos. Esse era o preço que muitos cristãos pagavam por desafiarem os poderes das trevas sem viverem uma vida santa. Se você não renunciou ao mundo e deseja fazer missões na África, não vá. Pode ser alvo de ataque dos demônios. Alguns eu não conseguia matar e nem deixá-los doentes.
estavam intactos e nada acontecia com eles. Eu enxergava o selo do Espírito Santo neles, uma bola de fogo em suas vidas. Pedi para os demônios revelarem o segredo desses homens. O espírito maligno abriu os meus olhos. Eu via crentes com armaduras brancas, com couraças, escudos, capacetes e proteção peitoral. Pareciam cavaleiros de guerra. Suas armaduras reluziam. O espírito maligno disse que esses crentes estavam protegidos com armaduras celestiais, e que era impossível os feitiços entrarem por causa da proteção. Na visão, mais da metade dos cristãos estavam vestidos com armaduras incompletas, faltando capacete. Outros estavam sem o peitoral, e alguns sem a couraça e o escudo. Os que estavam faltando partes da armadura, eram atingidos pelas magias na parte do corpo que não tinha armadura. Os que não tinham armaduras estavam nus, desprotegidos das armaduras celestiais. Muitos estavam morrendo. Toda vez que eu queria matar um crente, olhava primeiro para ver se ele tinha armadura. Os que estavam vestidos com as armaduras de Deus, os meus ataques não tinham sucesso. O espírito maligno que estava conversando comigo disse: "Você precisa aperfeiçoar os seus poderes. As legiões dos ares e da terra estão ao seu domínio, e farão tudo o que você quiser. Eu sou uma autoridade espiritual que comanda legiões, e você é a autoridade que comanda uma legião. A nossa autoridade é a mesma. Você é o filho de Lúcifer. Ele te escolheu desde o ventre da sua mãe para realizar a sua obra. A sua mãe, quando estava grávida, ofereceu um sacrifício para mim bebendo sangue de animal, e você se alimentou do sangue dentro do ventre. Você se tornou especial para o nosso Pai. É o nosso Messias. Toda a obra do nosso mestre e os seus propósitos estão em suas mãos. O Principado de Zimbábue vai aparecer a você personificado através de um ritual forte que irá fazer. Você não está preparado espiritualmente para chegar perto do príncipe. A sua magnitude é tão terrível, que a sua presença fará o seu corpo estremecer quando chegar perto de você." 2 dias depois, não perdi o meu tempo e fui ao cemitério. Ao chegar no portão do cemitério, um demônio me recebeu. Abri uma cova, e tive relações sexuais com um cadáver de uma pessoa. Essa mulher estava morta há 2 dias. Eu pratiquei a necrofilia. Os demônios apareceram para mim e me orientaram sobre o que fazer. Depois do ritual, eu saí carregado de energia negativa. O Principado de Zimbábue apareceu para mim. Ele era alto e forte. O seu corpo se personificou, deixando ele parecido com um homem. Ele pegou na minha mão e voamos até a grande cidade de Harare. Ele me levou para várias cidades, até que nos transportamos para outro lugar. Ele me levou para cima do prédio mais alto e disse: "Darei fama, dinheiro e muito sucesso em sua carreira se realizar o grande plano de nosso mestre. Faça um exército para o nosso pai. Irá apacentar e orientar a esse povo sobre o que fazer. Iremos revelar todo o nosso plano, e tu farás um livro de feitiçaria para eles praticarem. Aqueles que lerem esse livro terão as suas mentes tomadas e os corações serão infectados. Eu vou passar as revelações e irás escrever. Quando o livro estiver pronto, você será um homem conhecido mundialmente." Aquele príncipe das trevas me transportou para a minha cidade. Ele derramou um óleo sobre a minha cabeça. Estava ungido pela unção das trevas. Senti uma força tomar o meu corpo. Recebi uma cobertura maligna e vi um manto infernal cobrindo o meu corpo. Aquele óleo me deu uma cobertura para eu entrar no inferno vivo. Ninguém entra no inferno com o corpo de carne por ser um lugar espiritual. Se não fosse aquele óleo que o Principado derramou sobre mim para eu entrar, eu não conseguiria. Também eu creio que foi permissão de Deus me deixando entrar naquele lugar. Eu e o Principado caminhamos em um caminho que descia, e quanto mais a gente andava, mais a estrada ficava mais larga. Chegamos perto de um portão que se abriu sozinho, e quando entramos, o portão se fechou. O lugar era escuro e iluminado com um fogo meio vermelho. As almas estavam presas ali e não paravam de gritar. Todas as pessoas ali não tinham um corpo de carne. Eram espíritos. O único de carne era eu. Eu estava envolvido com um revestimento maligno que protegia o meu corpo para não me derreter com o calor do inferno. Eu suava muito, pois a temperatura daquele lugar era alta demais e ultrapassava mais de 500 graus Celsius. O príncipe que caminhava ao meu lado disse: "O nosso pai quer viver." Aquele demônio passou por vários vales do inferno junto comigo até chegarmos perto do trono negro. Eu vi Satanás assentado naquele trono. Ele não estava na forma de um monstro. Era um homem formoso e perfeito na aparência. Ele disse: "Meu filho, eu te escolhi para uma missão na terra. Entre nas igrejas, contamine suas doutrinas e leve a mentira para os cristãos. Os meus inimigos são os crentes e não o povo do mundo.
Os cristãos têm me dado prejuízo ao longo de toda a história. Eu tenho ganhado muitas almas de crentes, tenho enganado muitas almas de crentes, tenho enganado eles e os confundido usando a própria Bíblia. Satanás me mostrou uma Bíblia que vinha com o nosso ensinamento. Foi adulterada. Ele dizia: estamos enganando a todos com a nossa teologia enganosa que não prega contra o pecado. A nossa teologia liberal diz que nada é pecado, e muitos têm caído nesse ensino. A teologia da predestinação para a salvação é nossa. Estamos usando a própria palavra de Deus para enganar. Usamos suas próprias armas, que é a Bíblia. Uma pequena distorção da palavra muda o sentido da mensagem, e você será um instrumento de engano que vai trazer muitos para cá. Tenho usado teólogos e escritores de livros para ensinar a mentira e fazerem falsas bíblias com engano. Olha para a esquerda do vale e veja os cristãos aprisionados. Essa época está fácil de ganhar almas de cristãos. No começo da igreja na terra era difícil. Os primeiros cristãos eram mais prudentes e espirituais. Eles eram santos de verdade que deram muita dor de cabeça. Agora você tem que voltar para a terra e cumprir a sua missão. Eu vi muitas almas de cristãos no inferno, e como Satanás se exibia com seus troféus, as almas das pessoas que não eram crentes tinham pouco valor. Os demônios não se esforçavam. Já as almas dos cristãos são prioridade para os demônios. Eles recebem até recompensas no inferno por cada cristão que eles ganham. Eu disse: Pai, me deixa reinar com você no inferno. Depois eu faço a sua missão. Ele respondeu: você não pode reinar nesse estado. A sua carne não aguentaria ficar a eternidade no inferno para suportar a pressão da atmosfera desse lugar. Não é um espírito. A sua carne apodrecerá se ficar mais de um dia aqui. O seu corpo não é eterno. E o seu reino também não será. Quando morrer, reinará comigo e sentará ao meu lado. Satanás me deu um ferro em brasa e me mandou torturar uma alma. Comecei a afligir aquela alma que gritava em desespero. A maldade toda do inferno invadiu o meu coração. O prazer que eu sentia quando torturava aquela alma inundou o meu ser. Satanás disse: quando estiver aqui comigo, irá torturar muitos cristãos que estão presos nesse lugar. O príncipe que caminhava comigo me levou para a terra. Eu estava mais forte, pois havia conversado com Satanás face a face. Fui testar os meus poderes e pedi para trazer um animal morto. Eu queria levantar a fé do povo em mim ressuscitando. O povo da minha vila trouxe um homem que estava morto desde o dia anterior. Ele não tinha sido enterrado ainda. Jogaram o corpo dele perto de mim. Eu fiz um círculo de fogo e deitei o seu cadáver dentro. Fiz um ritual e o corpo começou a flutuar. Eu vi os demônios levantando o corpo para cima. O povo ficou admirado vendo o corpo flutuando. Uma legião de demônios possuiu o corpo morto, fazendo o homem caminhar sem vida. O povo me aplaudiu acreditando que o homem havia ressuscitado. Aquele cadáver sem vida caminhou uns 20 metros e caiu no chão para a decepção do povo. Os demônios saíram de dentro daquele corpo, provando que Satanás não podia ressuscitar e nem dar a vida. Jesus é a vida, e o espírito de vida está em suas mãos. Somente ele é quem pode fazer a pessoa voltar à vida. Fiquei decepcionado. Queria ter o dom de dar a vida. Se a vida está no sangue, eu pensei em fazer um ritual de sangue para receber esse dom. No dia seguinte fiz um ritual doando meu próprio sangue. Fiquei fraco pela perda de sangue. Minhas vistas escureceram. Eu caí no chão desacordado e meu espírito saiu do meu corpo. Um demônio apareceu para mim e me levou para dentro de uma igreja. Ele disse: várias pessoas aqui estão brincando com seu Deus de serem cristãos. A minha visão foi aberta. Eu podia enxergar manchas escuras em muitas pessoas. Os corações e as mentes de muitas pessoas ali eram negros. Deus, que conhece o íntimo de cada pessoa, permitiu que eu enxergasse o interior de cada pessoa. Perguntei ao demônio que estava comigo se ele enxergava o que eu via. Ele disse que não, mas falou que podia tocar nas pessoas fracas espiritualmente. Eu perguntei se ele não conseguia ver o interior. Como ele sabia que a pessoa não tinha Deus, ele me respondeu: através da sensibilidade espiritual, eu sinto o pecado neles. O pecado fede. Eu sinto o cheiro e me aproximo da pessoa que está em pecado. Se eu não sentir o cheiro do mal, eu não me aproximo, porque eu sei que esta pessoa está limpa e foi purificada pelo sangue do seu Deus. O demônio começou a apontar pessoas na igreja que exalavam o fedor do pecado segundo ele, e todos que ele apontava eu via uma mancha escura no interior. Essa mancha ele não conseguia ver, somente eu. O demônio disse: muitos que estão aqui têm as suas mentes contaminadas por causa da pornografia. Eu olhei para dentro da cabeça de muitos, e percebi que dentro de suas mentes estavam tomadas pela escuridão. Suas mentes eram treva pura, e o espírito maligno voava dentro de suas mentes.
O demônio disse que eu podia destruir 90% daquela igreja somente na magia negra, e começou a apontar vários crentes que estavam em pecado. Ele apontou para 8 pessoas e disse: contra esses não podemos tocar. São as primícias dessa igreja, o dízimo do seu Deus. Eles são os 10% que estão impedindo que a igreja inteira seja destruída. Eles vivem orando e se consagrando. São os baluartes desse lugar. Aquela igreja tinha 80 membros, na qual 8 membros eram intocáveis. Acordei no hospital pela perda de muito sangue. Recebi alta e voltei para minha casa. No outro dia, um demônio apareceu a mim e o meu espírito acompanhou ele. Eu fui para os ares me encontrar com milhões de demônios. O demônio disse: esse daqui se chama Ronald. Ele é um de nós. Não o considerem como ser humano. Ele é o próprio demônio encarnado na Terra. Ele é o filho de Satã. E já está condenado para sempre como nós. Ele vai trabalhar conosco causando todo tipo de destruição. Eu e uma legião de demônios entramos na igreja e estudamos cada pessoa e os seus pontos fracos. A maioria das igrejas de Zimbábue estão em pecados. Os fiéis que seguem o verdadeiro evangelho são poucos. Todos os dias o meu espírito saía do meu corpo para encontrar os demônios nos ares. Até que um dia eu estava nos ares juntos com uma legião de demônios. Alguns anjos desceram do céu com suas espadas. Esses anjos guerreiros travaram uma guerra contra aquela legião que estavam comigo. Os demônios fugiram e me deixaram sozinho. Eu pensei, esses anjos vão me cortar igual eles fizeram com os demônios. As lâminas de suas espadas estavam bem afiadas. Eles se aproximaram de mim e disseram: a nossa guerra é contra os demônios. Já as almas são preciosas e valiosas para Deus por serem compradas a preço de sangue divino. Ao ver aquela atitude de cada anjo, percebi que por mais que Deus odeie o pecado, Ele ama o pecador. Os anjos subiram para o céu, e um ficou comigo. O anjo disse: o Senhor tem permitido seu espírito sair do seu corpo e andar com os demônios entrando nas igrejas, para enxergar os pecados ocultos em cada vida. A sua visão foi aberta para ver o que ninguém pode ver. Tudo isso foi a permissão de Deus. Ele escolheu você das trevas para revelar o segredo oculto dos demônios. Naquele dia, percebi o quanto os anjos são fortes. Venceram aquela legião de legiões que estavam comigo. Mas eu tinha um pacto com o meu pai Satã. Estava ligado a ele desde o meu nascimento. Existia um ligamento espiritual de pai para filho. Eu ofereci dinheiro para manter relações sexuais com uma moça virgem. O meu objetivo era de gerar o novo filho de Lúcifer. Eu invoquei um espírito maligno para entrar no meu corpo na hora da relação sexual. O meu corpo foi possuído no ato sexual. A moça foi embora, e semanas depois engravidou de mim. Eu sabia que aquela criança era filha de Lúcifer. Eu fui possuído por um espírito maligno que eu acreditava ser Lúcifer. Não me lembro do ato sexual por estar possuído. 9 meses depois a criança nasceu morta. Eu paguei uma alta quantia de dinheiro para a mãe da criança não enterrar e me dar o corpo. Eu me alimentei do sangue e da carne daquela criança por ter sido consagrada a Lúcifer. Fiquei revoltado. Chamei todos os feiticeiros em uma reunião e falamos sobre o assunto. Um dos feiticeiros disse que não estava nos planos de Lúcifer essa criança nascer por eu não ser a pessoa indicada, e tinha que ser um rapaz virgem no meu lugar. Escolhemos um rapaz virgem para ser instrumento de Satanás e uma moça virgem. Ambos foram pagos. Satanás incorporou no rapaz e teve relações sexuais com a moça, engravidando-a depois de dias. Não sabíamos quem era o espírito maligno que o possuiu, mas ele se apresentou como o próprio Lúcifer. Fizemos uma festa para Lúcifer. Ao saber que a moça havia engravidado, eu iria registrar essa criança no meu nome. 3 meses depois, a moça caiu no chão e bateu a sua barriga, perdendo a criança para nossa frustração. Hoje eu sei que Deus não permitiu que essa criança nascesse. Fiquei com muita fúria, e queria se vingar por causa da má sorte. Fiz rituais de feitiçaria nos rios, para que os demônios possuíssem os animais aquáticos. Os peixes começaram a ficar agressivos e atacavam os pescadores. Os peixes estavam furando as redes de pesca, algo que não acontecia. Um pescador foi atacado por um peixe grande que quase custou a sua vida. Os crocodilos começaram a ficar mais inteligentes e passavam a derrubar barcos na água. Muitos pescadores foram devorados por crocodilos. Os animais aquáticos estavam agitados, e as águas do rio matavam muitos afogados. Um demônio das águas puxava as pessoas para o fundo do rio. O meu ritual dentro das águas estava dando efeito. Os meus feitiços eram tão fortes que atacavam as pessoas em longa distância. Poderiam estar em outro país. Fechei muitas igrejas na alta magia. Alguns pastores, com medo, foram obrigados a fazerem um pacto comigo em rituais. Nesse pacto, eles poderiam abrir as suas igrejas e cultuarem ao seu Deus,
desde que entregassem as almas das ovelhas aos demônios. Esses pastores pagavam o dízimo da renda que entrava na igreja para mim. Eu usava todas as ofertas dadas de coração de um povo pobre. Parte dessas ofertas vinham para as minhas mãos. Os pastores que aceitaram o pacto comigo não se importavam com as ovelhas, só pensavam no lucro e distratavam a obra de Deus fazendo de empresas. Os que não fizeram o pacto e tentaram realizar as suas atividades pastorais foram bombardeados de feitiçarias, e não resistiram à opressão demoníaca, fecharam as suas igrejas e foram embora para nunca mais voltar. Comecei a ridicularizar o Deus dos crentes e não acreditava nele. Pensava que os meus demônios eram mais fortes. O que me intrigava era aqueles anjos que haviam derrotado a legião de demônios. Afinal, quem criou esses anjos? Queria uma resposta dos demônios que mentiram, dizendo que foi Lúcifer o criador. Sacrifiquei 66 galinhas pretas, 13 bodes pretos no dia 11 de setembro. Os dias e a numerologia são importantes para o satanismo. Todas as sextas-feiras eu fazia rituais, mas para fazer um sacrifício de 66 galinhas pretas e 13 bodes pretos era algo especial. Demorei meses para conseguir juntar todos esses animais da mesma cor. Depois desse ritual, invoquei a Lúcifer para se materializar para mim. Tinha muitas perguntas a fazer. Ele apareceu em minha casa e disse: Cadê a criança? O meu filho que foi consagrado. O meu anticristo que seria o maior bruxo africano se vocês não tivessem falhado. Eu era um bruxo respeitado. Ganhei muito dinheiro fazendo trabalhos de magia negra. Tinha 5 casas, cada uma em uma cidade diferente. Comprei uma casa em Harare, outra em Kadoma, uma em Chegutu e a outra em Bundu. Tinha 3 carros e outros bens. Tudo isso custou dinheiro de vidas que foram destruídas pelas minhas mãos. As pessoas me pagavam caro para matar, destruir e deixar vidas da miséria. O meu dinheiro era sujo, custou preço de sangue. Muitas almas estão no inferno por minha causa. Quando me converti a Jesus, vendi toda a propriedade que custou preço de sangue, e doei o dinheiro para uma instituição de crianças abandonadas que pertence a uma igreja. Satanás havia se materializado para mim e me pediu uma moça virgem. Seu plano era de construir uma geração satânica através da semente da virgem. Uma fecundação demoníaca dentro do útero de uma virgem. Eu enganei uma moça dizendo que lhe daria um emprego, e trouxe a moça até Satanás. Quando ele se aproximou da moça, ele começou a se afastar e dizia: Não posso tocar, é ungida, foi escolhida pelo homem que reina no céu. Eu disse: Pai, tu és mais forte. Agora está me dizendo que existe alguém mais forte do que tu. Quem é esse homem? Qual é o nome dele? Satanás disse: Yeshua HaMashiach. Eu disse: Fiz ritual. Gastei muito dinheiro pensando que era o mais forte. Fiz um ritual sabático para o Senhor. Essa menina não é bruxa. Não tem nada de especial. É apenas uma moça pobre. Satanás olhou para mim e disse: Quem é você para falar comigo desse jeito? Ajoelhe-se e peça perdão diante de